Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Senhora Moraes Lê. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como começar a introduzir os clássicos entre as suas leituras de sempre. Isso se você tiver umas leituras de sempre, né? Às vezes você ainda não tem o hábito de leitura, mas você já pode começar seu hábito de leitura com alguns clássicos. O tema desse vídeo surgiu porque uma amiga minha tinha assistido ao meu primeiro vídeo e ela falou: "Ai, como é que você consegue ler tantos clássicos? Eu fico só no romance de época, eu não sei como dar esse upgrade", digamos assim. Bom, eu achei que poderia ser uma ideia interessante ajudar outras pessoas além da minha amiga a começar a ler clássicos. E por clássicos a gente entende que sejam livros ou histórias, porque não necessariamente sejam só romances, mas podem ser contos, poesia, até mesmo crônicas brasileiras, quem sabe. Mas a gente entende que o clássico é aquele tipo de história que ela vai sobreviver ao longo do tempo. Então o tempo vai passar e essa história ainda vai ter coisas para te dizer, tanto para você em releituras, tanto quanto para a humanidade. É por isso que os clássicos, eles são livros antigos. Porque a gente precisa desse tempo, a gente precisa ver se o que aquele autor estava falando na época dele ainda faz sentido pra gente. E aqui a gente entra também num ponto interessante, que nem tudo que ele vai falar na época dele é interessante pra gente, mas o mais importante, o principal, ou então é um retrato da época dele que a gente pode usar atualmente. Tanto para a gente ver o quanto a gente evoluiu ou, na verdade, o quanto a gente regrediu também, é possível. Então, assim, às vezes um clássico a gente tem que dar uma colher de chá para alguns elementos que a gente vê como problemático atualmente. Mas a essência dele, o principal dele, ele tem que estar conversando com você hoje. Ele tem que estar conversando com outras pessoas também, com a sociedade atual. Então é isso que a gente entende por clássico. E a leitura, às vezes, de um clássico, ela pode ficar um pouquinho mais difícil porque a sociedade já é outra. Então, às vezes são palavras difíceis, às vezes são objetos que não existem mais, que a gente não usa mais, né? Outras ferramentas. Mas tudo se resolve com, às vezes, nota de rodapé da sua edição, Google, uma pesquisa no YouTube, também para ver algumas coisas, por exemplo, uma dança tradicional que o autor mencionou, e é um autor russo, vamos dar uma olhada em como que essa dança é dançada, em o que eles vestem quando eles dançam, etc. Então, a leitura, ela é uma coisa feita, né, é um passatempo feito por prazer, e é possível você pegar clássicos e ler por prazer. Inclusive é o que o Italo Calvino vai falar nesse livro aqui. Por que ler os clássicos? Ele vai falar que não adianta nada você pegar um livro só por pegar esse livro e não ser por amor, porque no fim das contas o livro clássico não vai fazer sentido para você. E ele precisa fazer um sentido para ele ser um clássico seu. Então a gente também tem aqui, nesse outro livrinho aqui que a gente leu para a faculdade, A Linguagem Literária, do Domício Proença Filho, que a literatura como arte, ela tem essa questão da opacidade. O leitor, ele também vai dar sentido a essa obra, ele vai produzir esses sentidos para ele mesmo, baseado nas experiências de vida dele, em todos os contextos que ele já viveu, ao mesmo tempo que a literatura nos propõe a experimentar outras realidades que provavelmente a gente não experimentaria fora do livro. Então, é muito interessante, né? A literatura é a literatura, né, gente? Enfim, para começar a ler os clássicos, eu resolvi seguir a mesma metodologia, o mesmo método, na verdade, né? Método, da minha mãe, que é pelos contos.
A minha mãe, ela simplesmente via o que eu tinha interesse, né? Eu tenho interesse em Agatha Christie, tenho interesse em terror, tenho interesse em romance. E aí ela jogava uns contos clássicos assim pra mim e eu ia lendo e ia gostando. Inclusive tem autores pra mim que até hoje, depois de vários anos, né? Depois de 20 anos, e depois da faculdade de letras e do mestrado e tudo mais, que eu gosto mais como contista do que como romancista. Entre eles, e eu posso estar sendo polêmica, é o Machado de Assis. Eu gosto muito do Machado de Assis contista. Ele tem um significado muito grande para mim como contista e eu acho ele maravilhoso. Para mim, a genialidade dele tá ali como contista. É claro que ele é um gênio como romancista, mas o contista que toca o meu coração. Então, conforme a gente vai avançando nos estudos da literatura e nos contatos que você tem com outras obras, você vai saber reconhecer aquilo que é literariamente bom e genial no ponto de vista da literatura como arte, como forma, e aquele que toca o seu coração. E não necessariamente os dois andam juntos. É muito bom, é muito maravilhoso quando eles andam juntos, mas não é necessário que isso aconteça. A escola, ela vai fornecer, ou deveria fornecer, subsídios para você entender o que é a literatura como arte, como é genial e para que ela serve e tudo mais. E aí você tem, depois da escola, seu momento que você pode ler, ou depois da escola eu digo, tanto depois do horário que a escola acabou, quanto depois da escola, os anos seguintes. Que vai ser aquela parte que toca o seu coração. Então você tem que se conhecer muito bem, e aí você vai se conhecendo muito bem pelas suas experiências de vida e pelas suas experiências de leitura. E aí você vai sabendo o que serve para você, o que não serve, mas é sempre bom você se arriscar. Tanto na vida real quanto na vida literária. Então se arrisque, você vai conhecer coisas novas, vai expandir seus horizontes, porque essa é uma das belezas da literatura, e você pode fazer isso por meio de contos. O vídeo não vai ser só sobre contos, mas é o nosso ponto de partida. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês essa série, que ela é muito famosa. Provavelmente você já se deparou com ela na escola. Se você ainda está na escola, pegue lá na biblioteca. E se você já saiu, procure em livrarias e sebos. Eu acho que ainda existe na livraria, só vai estar com uma cara diferente. Eu tenho outros volumes desse livro aqui, mas eles estão na minha estante de livros juvenis, e aí eu só peguei esse que estava aqui no quarto de literatura mais adulta, assim. Então aqui é o volume 11, a gente tem Chekhov, tem Edgar Allan Poe, tem Kafka, tem Guy de Maupassant, tem Jack London, tem Miguel de Cervantes e tem Voltaire. São contos pequenos, olha o tamanho. São contos pequenos, mas são profundos, são divertidos, e a curadoria ela é feita para isso, para o jovem pegar um conto integral, em sua versão integral, e gostar, sabe? Gostar de ler e pensar assim, gente, mas esse Miguel de Cervantes, o autor de Don Quixote, ele é legal, ele não é tão difícil de ler. É para isso que serve também esse tipo de livro com esse tipo de curadoria. Aí aqui eu também trouxe o livro que a minha mãe indicou alguns contos. Ela foi indicando, né, passo a passo, né? Então, eu não comecei pelo primeiro conto dessa antologia aqui. Eu comecei... o primeiro conto é A Cartomante, que é super legal também, né? Mas eu comecei pela Causa Secreta, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto conto. Então ela falou assim, Luísa, você gosta desse tipo de literatura, você gosta de Agatha Christie e tal? Começa pela Causa Secreta. E aí o legal é que você pega o conto, termina o conto, se sente satisfeita, porque o conto ele tem um significado por si mesmo. E você não precisa terminar de ler o livro, você não precisa ler o livro de contos inteiro. Você pode ser feliz lendo um e depois num outro mês você lê outro, ou num outro ano você lê outro. Você é livre. Esse livro aqui, eu acho que ele tá esgotado, eu não tenho certeza, mas eu vou
selecionar os melhores contos daqui, os contos que eu mais gostei desse livro. E eu vou deixar na descrição para vocês procurarem, porque esses contos estão em outras edições. E o que eu acho legal dessa edição específica, o Contos Fantásticos no Labirinto de Borges, aquele autor argentino, é que eles juntaram vários autores clássicos e também de países diferentes, e que são do gênero de terror, mistério e ficção científica. Então a gente vai ter Kafka de novo, a gente vai ter Bradbury, vamos ter Wells, H.G. Wells, Stevenson e assim vai. Então tem vários autores diferentes e você tem um primeiro contato com ele, tipo o Hawthorne, que é o autor da Letra Escarlate, eu só li o conto que tá aqui. E, olha, eu achei cansativo. Então, assim, quero muito ler a obra mais famosa dele, a Letra Escarlate, mas eu já sei que quando eu for pegar, eu vou precisar pegar com tempo e paciência, porque o meu primeiro contato com ele, que foi em um conto, já não foi tão, assim, maravilhoso, assim, sabe? Existe uma outra coleção também, que são os Contos Fantásticos do século XIX. Eu não li, mas eu li os contos de horror do século XIX. Eu tenho, mas eu não peguei aqui, porque eu já tô indicando meio que esse aqui. Mas é uma seleção muito legal também, de contos. E ainda na vibe dos contos, eu trouxe... E aqui, gente, qual que é a minha ideia? Eu tô trazendo alguns contos... Esses três aqui, os iniciais, eles são literatura clássica no geral. A gente tem uns autores que eles escrevem sobre os costumes da época, temáticas variadas e tudo mais. Eles têm sim, alguns deles têm sim uma pegada mais obscura, mais voltada aí para um horror e tudo mais, mas não necessariamente. Principalmente o Machado de Assis. Também acho que vale a pena começar Lígia Fagundes Telles pelos contos. Eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles, contista. Inclusive, eu ainda nem terminei de ler As Meninas. Tá parado vai fazer 5 anos que tá parado As Meninas. E foi o primeiro romance que eu ia ter contato com ela. Mas eu vou reler, vou começar de novo e tal. Mas a Lígia Fagundes Telles, contista, é maravilhosa. E, enfim, é uma das minhas autoras preferidas como contista. Então, ela entra na minha lista de autoras preferidas, não pelos romances, mas pelos contos. Então, contos valem muito a pena. E aí, seguindo na vibe dos contos, eu vou indicar para vocês. Para quem gosta de literatura policial, quem gosta de Harlan Coben, quem gosta da autora de Flores Partidas, que eu esqueci o nome, quem gosta de Ionesbo, pega os clássicos do gênero. Sempre procurem os clássicos do gênero para começar, então, a sua vida de leitor de clássicos. Então, eu trouxe aqui As Aventuras de Sherlock Holmes, do Conan Doyle. O que acontece? O Sherlock Holmes, ele tem romances. Então, são histórias mais longas. Tipo o Estudo em Vermelho, que é quando o Sherlock e o Watson se encontram pela primeira vez. É o primeiro conto, o primeiro livro do Sherlock, o primeiro romance. Só que você também tem As Aventuras de Sherlock Holmes, que são contos. E aí, então, você pode pegar e ler os contos à vontade. Então, quando é conto, você pode começar por onde você quiser. Porque o que importa, nesse caso de Sherlock, é o caso. Então, alguém vai chegar lá na Baker Street e vai falar assim, tem um rolê aí para ser resolvido. E aí eles vão resolver esse rolê. Aí, do Sherlock, você pode ir pro antecessor dele, que é o Edgar Allan Poe. Essa edição aqui é da minha irmã. Eu não li nessa edição. Eu li em inglês, ou no original mesmo. Enfim, no caso do Poe, eu comecei a ler Poe já na faculdade, então... eu acabei priorizando o meu contato com ele em língua inglesa, até por causa das questões de forma. O Poe, ele gosta muito de brincar com as palavras em inglês, com a pronúncia das palavras em inglês, é muito legal. E aí eu acredito que deve se perder na tradução, deve ser difícil de fazer o que ele faz em inglês na tradução, então eu sempre fui mais
para ele na questão do inglês, mas vale muito a pena ler os contos dele. São também os precursores do gênero, né? Tanto do terror quanto do policial. Então você tem aqui o conto O Gato Preto, que é maravilhoso. O Coração Denunciador é incrível. Temos também a Queda da Casa de Usher, que tem uma série da Netflix sobre isso. Eu não assisti a série ainda, mas o conto é muito bom. Os próprios assassinatos da Rua Morgue, maravilhosos. Então são de mistério e você vai conhecendo a forma como as pessoas viviam antigamente por meio desses livros. E aí você, a partir dos contos, a partir de histórias que te interessam, você vai ficando mais afiado para entender outras histórias que para você, na sua vida de leitor, vão acabar chegando um pouco depois. Bom, aí, passando dos contos para os romances, como eu já tô falando de policial e tudo mais, e eu vou terminar respondendo a pergunta que a minha amiga me fez sobre sair do romance de época e ir para os clássicos. Então a gente está se encaminhando para isso. Eu trouxe mais alguns livrinhos aqui. Eu não poderia deixar de recomendar, como eu já tô falando de policial, de uma das minhas autoras preferidas, né? Não poderia deixar de falar dela, que é a Agatha Christie. E aí muita gente vai ficar assim, né? Mas desde quando a Agatha Christie é um clássico? Gente, o clássico ele precisa de um tempo para ele ser absorvido como clássico. E eu acho, sinceramente, que já está mais do que na hora que, né, dos livros da Agatha Christie serem considerados clássicos. É um clássico do gênero e eu acho que ele, um ou outro, pode ser considerado como um clássico da literatura universal. A gente tem a Agatha Christie como a terceira autora mais traduzida depois da Bíblia e de Shakespeare, que inclusive eu super recomendo também a leitura de Shakespeare. E ela é muito boa. Eu separei aqui alguns livros que eu acho que são legais para você começar a ter o contato com o gênero. Se você gosta, se você já é uma pegada mais policial mesmo, é muito legal esse aqui. São Os Crimes ABC. É muito bom, é do Poirot com Hastings, então vai ser uma história narrada pelo Hastings. E aqui a gente vai ter um assassino em série e o jeito que tudo foi resolvido é brilhante. Aqui também eu trouxe A Testemunha Ocular do Crime. Esse livro aqui é um xodozinho meu, ele é a primeira edição desse livro, é um dos meus preferidos dela. E é um crime da Miss Marple. A Miss Marple aqui, ela vai aparecer um pouquinho, mas ela vai... Às vezes ela não aparece tanto. Até o Sherlock, às vezes... O Sherlock não, o Poirot, às vezes, ele não aparece muito nos livros, dependendo da história. Mas aqui a gente vai ter uma pessoa que acredita ter visto um assassinato enquanto estava andando de trem. De espionagem, a gente tem O Inimigo Secreto. É muito engraçado esse livro. Foi um dos primeiros da Agatha que eu li. Eu li quando eu tinha 11 anos, por aí. É muito legal. Vai falar de um jovem casal que vai tentar investigar onde está uma moça misteriosa chamada Jane Finn. Jane Finn sumiu com os papéis que são essenciais para o governo inglês. E aí é a trama de espionagem. É muito legal, muito divertido. E aqui a gente vai ter também Um Brinde de Cianureto. Esse livro é espetacular. Eu acho que é do Battle, mas é muito bom. Vai falar aqui de uma moça que morreu envenenada. Só que na verdade era para ser uma outra moça a vítima dessa história. E aí por que eu trouxe a Agatha Christie? A Agatha Christie, ela vai tratar nos romances dela, ela pode ter uma fórmula. Essa fórmula não vai se repetir em todos os livros. Eu já ouvi esse tipo de reclamação. Que é fórmula. Bom, se fosse fórmula, se fosse se repetir, você estaria descobrindo quem é o assassino. E assim, eu leio a Agatha Christie faz muito tempo. Agora eu já consigo sempre descobrir assim, uns 50% do crime, 75% às vezes.
Mas não é sempre, ainda não é sempre, nunca acertei 100% do crime por trás, assim, né? Toda a resolução. Então, assim, sorry, é uma fórmula que é diferente. Enfim, mas a Agatha Christie, ela vai falar muito dos comportamentos da sociedade inglesa da época. E conforme você vai pegando, né, pega uma Agatha Christie lá dos anos 20, depois pega a Agatha Christie lá dos anos 60, você consegue ver a mudança dessa sociedade inglesa acontecendo. Ela vai acompanhando. As personagens, geralmente, eles vão acompanhando a evolução tecnológica, os papéis na sociedade. Então, você começa aqui com a mulher, o papel da mulher, inclusive, né? Às vezes a Toppings aqui, ela é aos anos 20, mas ela é super para frente do tempo dela. Então a gente imagina que a Agatha Christie deve ter sido uma pessoa muito para frente do tempo dela. Mas aí você vai ter também o choque com outras pessoas que são bem mais tradicionais. Na Testemunha Ocular do Crime, nos romances, principalmente da Miss Marple, a gente tem muito contato de como era a mente dos ingleses naquela época. E sim, tem que ficar pensando em como era a mente dos ingleses, principalmente os ingleses da alta sociedade, naquela época do século XX, porque a Agatha Christie tem sido muito injustiçada recentemente, né? Tem falado assim, eu não vou ler a Agatha Christie porque ela era racista. A gente não sabe. Eu não sei se ela era racista ou não. Mas às vezes eles mencionam o Brasil, eles mencionam também a América do Sul, e não é uma menção muito legal, não. E isso você vai ver, e às vezes, se você tem 13 anos e tá lendo Agatha Christie, você vai ver e vai pensar assim, mas ela não sabia como é que era, ela não sabia como era aqui. E é isso mesmo, não é, tipo, o autor, ele não tem que ser um anjo, o autor, ele não tem que ser... principalmente o autor de clássicos, ele não tem que ser um anjo, ele não tem que ser um exemplo de vida. Porque o que importa é o que está aqui, é o que está aqui dentro. São as percepções dele. Então você, na hora de você ler um clássico, como é um livro mais antigo, você vai pegar e fazer o seu raciocínio aí. Como é que era o mundo no momento que essa pessoa escreveu o livro? De onde que essa pessoa veio? Ela era uma pessoa que originalmente era pobre? Era uma pessoa originalmente rica? De que país que era? Quais são os contatos que ela teve com a América do Sul? Zero. Sabe? É por aí. Geralmente são sempre os como é que se diz? O parente lá que se mete em problema, que vai para a América do Sul, depois volta. Depois que resolveu o problema, ele volta. Então sempre parece que a América do Sul é um lugar de bandido, por exemplo. Mas não é para você levar pro pessoal, sabe? Enfim, aí a gente finalmente chega para a resposta assim, para a minha amiga. Que ela falou que ela lê romances de época e que ela queria começar a ler clássicos. Então, mantenho a minha dica sobre contos, mantenho a minha dica sobre os contos policiais, as histórias policiais. Inclusive, se você quiser começar, quem é leitora de romance de época, quem gosta de romance, se quiser começar por Agatha Christie, é legal pegar um desses dois. Ou O Homem do Terno Marrom também tem um pouco de romance, aparece um romance nos livros dela também. Não são tantos assim, mas às vezes são. Porque não pediram a Evans, A Mão Misteriosa? Tem romance, são livros que tem romance no meio do crime e tal, é legal. E aí, para leituras de época especificamente, e assim, na verdade para qualquer um que tenha interesse nos costumes passados e tudo mais, mas direcionando ali, pensando na lógica de vou começar a pegar clássicos e eu vou começar a pegar clássicos a partir do que eu gosto de ler normalmente, eu recomendo Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, eu lembro até que quando a primeira vez que eu li um romance de época, que foi o Duque e Eu, que é dos Bridgertons, que é a primeira temporada da série, mas eu só assisti as 2 primeiras temporadas da série e não pretendo assistir mais, justamente porque na segunda temporada o pessoal da série colocou uma carga emocional que não precisava, tipo, deixou estressada em vez de deixar assim, uau, sabe? Porque você lê romance de época pra relaxar. O romance de época, ele é como um conto de fadas para a mulher adulta. Então, assim,
Digamos que se eu quiser uma coisa mais dramática, aí eu vou ler livros mais dramáticos, eu vou ler meus romances históricos, por exemplo. Bom, o Orgulho e Preconceito se passa lá no começo do século XIX, ainda no período eduardiano, e a gente tem aqui uma família, os Bennet, que praticamente de homem só tem o pai mesmo. Tem a senhora Bennet e tem uma penca de filhas. E elas não são ricas, mas não são pobres. Mas essa posição social, obviamente, né, na Inglaterra, e a gente vê isso acontecendo até em Agatha Christie, por exemplo, na Inglaterra a posição social, essa classificação de nobreza ou não nobreza faz muita diferença. E aí a gente vai ver essas meninas procurando por maridos. E de preferência maridos ricos, é claro. Tem a primeira frase desse livro, né? É maravilhosa. Olha só. Trata-se de uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, dotado de uma considerável fortuna, deve estar precisando de esposa. Aí eu fico até arrepiada. Eu amo esse livro. Nossa, eu já li trocentas mil vezes. E essa é só uma das edições que eu tenho do Orgulho e Preconceito. Eu tenho outras 2 edições em inglês também. Ai, é maravilhoso. Enfim, eu trouxe essa aqui porque é a edição que eu li pela primeira vez. A Luísa, de 13 anos, leu isso aqui depois de ter assistido ao filme, a adaptação com a Keira Knightley, a adaptação de 2005, que é muito boa. Então, se você quer uma inspiração para começar a ler clássicos, você pode assistir ao filme e depois ler o livro, ou então já pega, lê o livro. Eu lembro até que eu falei para minha irmã, quando eu tinha comprado o Duque e eu, a gente sentou na praça de alimentação e eu falei pra Lavínia assim, e é igualzinho Orgulho e Preconceito, só que vai ter mais partes com o casal. Então, vale a pena pegar esse clássico pra ler. Na mesma vibe, a gente tem o Norte e Sul. Aqui, essa edição, eles colocaram o nome original que a Gaskell tinha dado, que é o Margaret Hale, mas aqui tem Norte e Sul. Norte e Sul também tem série da BBC, em 4 episódios, 6, por aí. Mas aí acho que tem que baixar, né? Ou comprar o DVD, eu tenho o DVD. Aqui é como se fosse um Orgulho e Preconceito, só que ele já é na segunda metade do século XIX e já está passando então pela Revolução Industrial. Você vai ter, como se a Margaret Hale e o Thornton, que é o Darcy, eles estão vivendo essa parte da Revolução Industrial. Tem a questão dos trabalhadores, da greve e tudo mais, e ela vai tratar do conflito entre o sul e o norte da Inglaterra. O sul é aquela parte que geralmente a gente vê em Orgulho e Preconceito, a gente vê em Agatha Christie, que é a parte que tem um pessoal assim mais nobre, mais rico, é mais ensolarado, é mais florido, e aí você tem o pessoal mais pro norte, que é quem passou também mais pela Revolução Industrial. Então as indústrias começaram com mais força ali. Ali é mais dark, é mais escuro, tem tensões sociais maiores e mais evidentes. Então a gente tem a Margaret Hale saindo do sul e indo morar no norte, acho que é Liverpool que eles vão morar, ela e a família dela. E aí ela vai conhecer o Thornton e a família dele, e ele é dono de uma fábrica de tecidos, vai trabalhar com algodão e tal. Eles vão ter esse choque que a Elizabeth e o Darcy tiveram primeiramente, só que aqui e com outras questões. E eu tô dando esses clássicos assim, gente, essas dicas desses clássicos ingleses, porque é a literatura que eu tenho mais afinidade. Porque eu li mais, simplesmente por isso. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Aqui a gente vai ter já também essa questão, tem as diferenças de classe, tem a Jane Eyre, ela veio de uma família, ela é uma órfã, ela tem tios, mas eles não querem saber dela,
E ela acaba vivendo em internatos, depois vive um pouco com os tios também, mas assim, ela passa por uma infância sofrida, também tem série, tem filme, né? Tem vários filmes, mas a série da BBC é muito boa. Mas ela passa por uma infância sofrida, e geralmente quando você é uma mulher de classe média lá na Inglaterra do século XIX, você provavelmente, se você precisa trabalhar, você vai virar uma governanta, uma preceptora e tudo mais. Então ela chega na casa lá do... Ai, eu esqueci, porque agora eu tô com Thornton na minha cabeça. Mas ela chega na casa de um moço, e ela vai trabalhar lá como governanta. E nisso você tem né, essa visão dela como uma pessoa inferior, né, na cabeça dela e tudo mais, perante a sociedade nobre da época. Então é tipo também é uma versão realista do que a gente teria no romance de época, e é por isso que eu trouxe aqui o Jane Eyre também. É muito interessante. Ela vai trabalhar também umas questões, né, do papel da mulher na sociedade, na questão de alguns mistérios, tem uma parte muito misteriosa. Não vou poder discorrer sobre esse livro aqui para não dar spoilers, e é muito legal quando você não sabe muita coisa sobre esse livro. Então eu não posso nem falar muita coisa, realmente. Mas eu só adianto que até o meu marido, eu acho que ele leu esse livro, mas ele vive fazendo piada sobre uma parte específica desse livro aqui que tem a ver com o mistério. Então você vê que o clássico, ele entra tão forte assim nas pessoas, que você acaba até internalizando, né, se apropriando, e pode criar piadas com esses clássicos, olha só. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Eu sei que faltaram, né? Podem ter faltado alguns gêneros literários e tudo mais, mas a ideia é começar, né? A minha ideia, resumindo, comece a ler os clássicos pelos temas que você gosta. Eu trouxe aqui os temas que eu gosto. E é isso. Então, comece a ler os clássicos pelos temas que você gosta. Comece a ler por histórias menores. Pesquise, dê um tempo para você pesquisar se quiser, né? Alguns elementos que você estranhe ali, objetos, costumes, principalmente se for uma obra internacional. E é isso, né? O propósito do vídeo é dar esse pontapé inicial. E aí, se for de interesse, a gente pode trabalhar um pouquinho sobre algumas questões da literatura como arte e oferecer alguns subsídios para ler melhor, entender melhor, apreender melhor as leituras. E eu vou ficando por aqui. Tchau!